criadores, né, para desenvolver projetos com características muito particulares. Tá? Muitas vezes a gente implanta pela primeira vez um projeto com uma tecnologia específica naquela planta, às vezes no Brasil, às vezes naquele segmento. Então, a gente tem uma equipe bastante capacitada para misturar essas tecnologias da forma mais adequada possível. E essa equipe de projeto, ela usa também parceiros, principalmente de hardware, né? A gente não tem uma distribuição direta de hardware, mas parceiros como a Advantech, a Digitrol e a FM, que são especializados em instrumentação, a MJ Tech, que trabalha com alguns hardwares de mobilidade, né? E a própria Microsoft, como o Maca falou, nós somos parceiros para sistemas em cloud, aplicações em cloud, a parte de analytics, armazenamento de dados, tudo mais. A gente vai falar um pouco disso durante essa apresentação. E, além disso, a gente também tem algumas ações para inovação e educação. Então, a gente tem parceria com instituições de ensino, como o Instituto Federal de São Paulo, com a USP, que a gente tem algumas ações, inclusive, dentro de clientes e de desenvolvimento de algumas tecnologias. A Fundação Vanzolini, que eu e o Carlos Paiola, aqui também da Aquário, somos professores lá do curso de Indústria 4.0. A ISA, né, International Society of Automation, nós somos bastante próximos, o Paiola é diretor da ISA aqui de São Paulo, e quando os nossos treinamentos e eventos eram presenciais, né, a ISA usava as nossas instalações de treinamento para os treinamentos feitos aqui na cidade. Né? E a SPIN, que é uma aceleradora de startups especializada em startups industriais, então com visão de mercado, que faz esse trabalho de match, né, entre tecnologias novas com a indústria. E a Startse também, que trabalha com esse ecossistema de inovação. Legal. Então, antes do Maca começar, eu vou só dar falar de um conceito geral aqui de cloud, né? O Maca deixou que esse assunto aqui ficasse comigo, né? Ele poderia ter falado também, mas se o Maca permitir, eu vou usar um artigo antigo aqui da IBM, Maca, mas o Albert Barron não está mais na IBM, tá? Então, talvez logo, logo ele apareça na Microsoft. Aí. Mas ele tem um artigo interessante logo no começo do mundo do cloud, né? Onde ele compara a cloud com pizza, né? Com fazer uma pizza ou convidar amigos para comer uma pizza. E eu acho essa comparação interessante porque a gente percebe que muitas vezes a gente pergunta, isso está em cloud? Isso é cloud, né? E muitas vezes não está muito claro que cloud não é um tipo de serviço só, mas pode ter uma série de serviços diferentes. Então, comparando com pizza, né? Se eu for convidar um grupo de amigos para comer uma pizza em casa, né? O que eu preciso? Eu preciso de uma série de recursos. Eu preciso ter ali a mesa, as cadeiras, né? Fornecer as bebidas, o gás, né? Ou a lenha lá que eu vou assar a pizza, ter o forno, fazer a massa, fazer o molho, fazer as coberturas, né? Comprar os queijos. Eu preciso cuidar de todos os aspectos aqui da pizza para que ela funcione, para que aconteça esse evento de pizza, né? Mas eu tenho outras alternativas. Eu posso, por exemplo, comprar uma pizza congelada. Né? Com uma pizza congelada, eu terceirizo alguns trabalhos aqui para um fornecedor. Tá? Então, a massa, o molho, a cobertura e o queijo vai ser lá o fornecedor da pizza congelada que vai comprar e ele já vai me entregar um produto aqui pré-pronto. Acho que saiu o compartilhamento. Não. Só isso, Carol. Tá legal. Só pulou a tela. Legal, obrigado. Tá. Então, uma terceira opção seria eu comprar já a pizza assada, né? Pedir um delivery. E aí eu tenho mais algumas coisas. O forno, o gás e a lenha acaba ficando por responsabilidade do fornecedor. E eu só forneço a mesa e a bebida e lavo os pratos depois, né? E tem a última opção, que é convidar todo mundo para uma pizzaria. Quer dizer, é totalmente terceirizado, né? Eu levo os meus amigos até a pizzaria, vou embora, não tenho mais que lavar prato, não tenho que ter mesa, bebida, comprar massa, nada disso. Esse modelo de negócio da pizza é muito parecido com o modelo de negócio de nuvem. Tá? Então, aqui estão alguns nomes que a gente ouve bastante no modelo de negócio em nuvem, né? Que a gente pode comparar aqui com pizza, né? Então, por exemplo, o on-premise, né?
É aquele modelo onde eu compro tudo. Quer dizer, eu tenho um servidor no meu data center com software instalado nesse servidor, onde eu gerencio o backup, eu gerencio a disponibilidade, eu gerencio a rede, né? Fica tudo sobre minha responsabilidade, tudo na minha mão, né? Eu posso pegar esse data center e terceirizar para um fornecedor de nuvem, tá? Aqui começam os modelos de nuvem, né? Se eu terceirizar só o data center, só a infraestrutura, né? Normalmente junto com o data center vai o sistema de rede, toda a parte de segurança, né? Isso vira um contrato do tipo IaaS, né? Infrastructure as a Service, né? Infraestrutura como um serviço. Então, esse é o primeiro serviço, talvez, do tipo de nuvem, né? Eu tenho um software instalado num servidor, esse software vai ser instalado, o software continua sendo meu, gerenciado por mim, mas instalado num sistema em nuvem fora das minhas instalações. Um segundo passo seria um Platform as a Service, né? O PaaS, que é quando não só eu instalo um software lá, mas eu uso ferramentas da nuvem para configurar ou desenvolver um software. Tá, então eu já não preciso mais lidar com o servidor, com o sistema operacional, com a gestão eventualmente de backups e tudo mais, mas eu configuro ou desenvolvo um aplicativo, uma configuração ali na plataforma, e essa plataforma ela vai ser totalmente fornecida e gerenciada pelo meu fornecedor de nuvem. Tá? E o último nível seria o Software as a Service. Quer dizer, eu simplesmente compro esse software do meu fornecedor de nuvem e uso o sistema. Tá? Então, vejam que a gente tem uma série de alternativas de uso de nuvem, né? Muitas vezes a gente fala, eu estou usando um software, mas eu não tenho ele em nuvem, né? Eu não tenho ele disponível pelo fornecedor de software no modelo em nuvem, né? Na verdade, eu tenho uma série de alternativas. Eu posso colocar esse software instalado num servidor com a infraestrutura em nuvem, posso ter uma plataforma onde esse software vai ser integrado, tá? Além de ter o próprio software lá. Legal? Só para mostrar um último slide antes de chamar o Maca, né? Uma coisa interessante da Microsoft, nós somos parceiros deles principalmente por causa disso, eles fornecem todos esses modelos. Tá? Eles têm toda a parte de Infrastructure as a Service, quer dizer, eu posso ter um software e instalar na infraestrutura do Azure, né? Então, toda a parte física de data center, rede, servidores, armazenamento, fica por conta da Microsoft. Eu posso usar uma plataforma, né? Eu já tenho sistemas operacionais e até ferramentas de desenvolvimento, bases de dados, ferramentas de integração, de BI, ficam já todos configurados no ambiente de nuvem. Tá? E, por último, Software as a Service, quer dizer, um software que eu compro diretamente no marketplace da Microsoft e uso o software como um aplicativo, como um software de desktop. Legal? Alguém te emudeceu aí, Caruso. Eu não sei quando que eu fiquei mudo, mas eu estava mostrando a estrutura da Microsoft, né, que tem infrastructure, tem plataforma, tem software as a service, e passando aqui já para o Maca para sabermos mais detalhes e novidades dessa área. Legal, super obrigado então mais uma vez pela oportunidade. E a pergunta mais repetida nos últimos 14 meses foi: vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo bem? Então, sim. Então vamos lá. Gente, a gente tem que inventar piada nova. Estou de saco cheio das minhas piadas, gente. Vocês são mais jovens, mais criativos, por favor, inventem umas boas aí. Bom, foi me dado esse desafio de falar sobre computação em nuvem na indústria 4.0. E como é que isso pode impactar? Bom, primeiro temos que perder o medo, né? E o medo a gente perdeu, e se eu perguntar aqui para os quase 100 pessoas que estão aqui nos vendo agora, quem tomou cuidado, quem se preocupou, aliás, com a lista de contatos no teu smartphone na última vez que trocou o smartphone? Ninguém mais se preocupou. Tá? E há 2 anos atrás era uma paura, né? Eu ia trocar de telefone, caraca, perdi os contatos, etc. Por quê? Porque já faz tempo, né, que isso já está em nuvem. Quem usa o Office, né, 365, M365 em nuvem,
Sabe que você pode também, quando você compra uma licença, ter em 5 computadores físicos, né? Você pode ter no seu, no teu profissional, no teu pessoal, no teu filho, esposa, etc. Mas eu não estou preocupado onde é que ele está. Eu simplesmente ligo e estou conectado, né? Então, primeiro cuidado que a gente teve quando falou-se em computação em nuvem foi perder o medo, né, de assumir e utilizar a tecnologia. Nós que somos não somos da área de TI, nós começamos a ouvir muito mais essas palavras, né, quando o Schwab, na Hannover Messe 2012, batizou a indústria 4.0 de a quarta revolução industrial. Aí ganhou fama. E palavras como Big Data Analytics, manufatura aditiva, começou a fazer parte do nosso vocabulário. Mas um interessante nessa figura aqui é que todos esses robôs que já existiam na terceira revolução industrial estão conectados de alguma forma. Tá? Isso permite o quê? O que a gente chama de manufatura integrada. Isso, obviamente, veio para a indústria de manufatura por uma razão muito simples. Os europeus estavam tomando uma surra dos asiáticos em termos de produtos de bens de consumo. E para vocês saberem, bens de consumo gera no PIB das nações 100 vezes mais do que a indústria de energia gera. Então, essas coisinhas que a gente compra sem ter necessidade, né, mas compra por prazer, vide Alibaba e Companhia Limitada, né, bilionários, né, esse lado de consumo fez com que o governo alemão, vocês conhecem a história, colocasse 900 milhões de euros para 12 empresas e falou, cria alguma coisa para a gente barrar esse pessoal. Obviamente que a reação veio em seguida. O Japão, 2 anos depois, lançou o Society 5.0 e nós já estamos discutindo isso a nível de governo aqui no Brasil, já há 2 anos, sobre o Brasil Society 5.0, como é que a gente pode fazer a tecnologia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós tivemos uma aceleração agora com a pandemia, inclusive com medicina, telemedicina, está todo mundo usando telemedicina. A China também reagiu com Made in China 2025. E, gente, 2025 está aí. E se vocês olharem o conteúdo do Made in China 2025, não está falando em fazer fundido mais barato na China, não. Eles estão falando de equipamentos de alta tecnologia e internalizados, ou seja, é para beneficiar a indústria chinesa para o uso do chinês. Não vamos discutir Wuhan, não vamos discutir 5G em Wuhan e nem o efeito da pandemia, etc. Não é isso. Nós estamos falando de tecnologia. Né? E olha que interessante. Né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás praticamente, o Malcolm Frank soltou esse livro durante um evento de óleo e gás em Houston, eu estava presente. E na mesma hora que ele começou a fazer a palestra dele, o keynote speaker abrindo o congresso, eu peguei meu celular e busquei, já tinha em português, incrível, né? E aí no capítulo 8, ele diz o seguinte, nesse livro que é bastante interessante, instrumente tudo, crie gêmeos digitais. E se a gente olhar que em 97, 98, nós lançamos os primeiros instrumentos inteligentes conectados por barramento de campo, Fieldbus, Profibus e etc., esses instrumentos, né, um sensor, um transmissor de pressão ou um posicionador de válvula inteligente, já traziam uma série de diagnósticos dentro dele e que a gente não utilizava plenamente porque era caro manipular essa informação, tratar essa informação. Tá? Então, isso aqui ficou residente, já estão, então, sei lá, quase 15 anos, né? Residente aí, e poucas empresas tirando literalmente proveito de toda essa informação. Por quê? Porque era caro tratar o dado. Tá? Basicamente é isso. E aí o que acontece, se a gente olhar qualquer da indústria de processo, aquilo que é importante já está no que a gente chama de história, no chamado Plant Information Management System. Tá? Você, quando entra na tua conta bancária, a primeira coisa que você olha é o extrato, porque é importante saber se você está no cheque especial ou não, porque o custo do cheque especial, o juro é muito alto. Então, uma coisa que é importante, você mede e você gerencia. Então, aquelas variáveis de processo, os status de equipamentos, que são críticos para a operação mínima do processo, esses são tratados de forma nobre e eles já estão registrados há dezenas de anos no que a gente chama de história. Eu comecei a minha carreira como estagiário numa empresa chamada Foxboro,
fazendo integração com planímetro de carta gráfica para medir consumo de gás, só para vocês saberem. Quem não sabe o que é um planímetro, né? Um dia eu explico para vocês, vocês vão dar muita risada, mas acho que a maioria dos que estão nos assistindo não sabe nem do que eu estou falando. Tá? Agora, imagina, gente, que a gente tem muito mais informações que são chamados dados não estruturados. Dado estruturado é o melhor dos dados, é o melhor dos mundos. Ele tem nome e sobrenome, ele tem um valor e ele tem uma unidade de engenharia. E eu consigo colocá-lo indexado desde uma planilha Excel até no mais sofisticado dos databases do mundo. De preferência que seja o SQL, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que eu dou nome para esse dado, ele deixa de ser um dado, ele passa a ser uma informação. E informação bem usada pode se transformar o quê? Em diagnóstico. E a brincadeira que eu faço é 38. Para alguns, né, que são adeptos de alguns segmentos, 38 é calibre de revólver. Né? Para outros, é simplesmente 3 dezenas e 8 unidades. Poucos lembram que 38, como a gente escreve, é um algarismo arábico. Né? Nós usamos os árabes há muito tempo e às vezes até esquecemos disso. Mas se eu colocar uma bolinha em cima e um C, 38 graus Celsius, já vira o quê? Uma informação, uma temperatura. Mas se essa temperatura for um termômetro, né, que está colocado no corpo de uma criança, desespero da mãe, é febre. Tá? E essa febre pode gerar duas ações, eu brinco muito, né? Da minha comadre, já ia levar o meu afilhado para o hospital, para dar antibiótico, e se fosse filho de um americano ou de um europeu, ia dar um banho frio, né, para ver se abaixava a temperatura. Então, olha só, mesmo dado, mesma informação, mesmo diagnóstico, duas ações diferentes. Então, é aquilo que o Caruso falou, que as ferramentas que a Aquarius tem, é onde eu pego o dado e transformo em alguma coisa muito mais nobre e útil para esse dado. Tá? E os dados não estruturados, gente, vai desde você pegar uma foto, uma informação, uma imagem, um som, uma mensagem, um pedaço de papel e transformá-la no quê? No que a gente chama de dado estruturado. Aqui que está o grande business, o grande negócio. Então, quando eu consigo, através de informações diversas, prever a falha de um equipamento, antes que ela aconteça, eu posso salvar milhões e milhões de dólares. Imagina, por exemplo, que essa seja uma informação crítica numa plataforma de petróleo do pré-sal que está a 300 quilômetros da costa. Tá? Se eu tiver tudo isso sendo trabalhado antecipadamente, imagina quanto que eu não vou ganhar de dinheiro com isso. Né? Bom, se a gente pegar empresas mais ousadas, ou menos tradicionais, ou menos conservadoras, né, e ver como que elas tratam toda essa revolução, quarta revolução industrial, algumas delas, inclusive, brincam dizendo que tudo isso é modismo, tá? Então, pegar uma Shell, por exemplo, né, centenária, né, ela diz o seguinte, ó, o que digitalização não significa para a Shell? Tá? Então, ela diz o seguinte, tudo isso daí que nós estamos falando, inclusive os algoritmos de inteligência artificial, os Big Analytics, que antigamente chamava data mining, chamava outras coisas, são algoritmos que têm pelo menos 50 anos. Tá? Eles não mudaram. Porém, a infra para utilizar essas informações é que teve o seu preço extremamente reduzido. Lembrando que o Moore, o Metcalf, né, esse pessoal estavam realmente certo. Né? A capacidade de processamento dobra, o custo cai a metade. Então, os sensores, né, eu que vivi de instrumentação minha vida inteira, olha só que coisa, né, caiu a metade do preço. O custo de banda, hoje você consegue fibra ótica 100 megabits por segundo, 100 megabits com R$100 por mês. Eu tenho isso no meu sítio, gente, olha só. Eu tinha lá, quando começou a pandemia, internet por satélite, e hoje eu tenho fibra ótica lá no meio do mato. A fibra ótica chegou no meio do mato, olha que legal. Né? Custo de processamento. Se a gente pegar o custo do processador da Intel, por exemplo, né? Nos últimos 10 anos, nossa, ele caiu a centavos de dólar. Né? E também o custo, devido à concorrência, de espaço em nuvem também caiu assustadoramente. Tá? Então, o que acontece? Com isso, aqueles dados que eu falei que eram nobres, que estavam no PIMS, e os outros que eram nobres, mas custavam caro mantê-lo e tratá-los, de repente eles foram agora liberados, né? Porque eu tenho infraestrutura e com isso o volume de dados subiu 40 vezes. Estima-se que em 2025 o Data Ocean, que vai ser tratado no mundo, vai chegar a 125 zettabytes.
Isso significa que se eu transformasse em DVD, daria para fazer 23 pilhas de DVD ligando a Terra à Lua. Imagina o que é isso de dados, né? Então, esse pessoal aqui mais ousado, né, que já trabalham com uma tecnologia avançada há mais tempo, e por que óleo e gás? Óleo e gás é, dos segmentos industriais, o que mais gera dados para viabilizar negócio. Começa lá com as famosas sísmicas, né? Então, primeira coisa que a Shell falou, olha, você quer participar de uma transformação digital para valer? Começa jogando tudo que você puder na nuvem. Pessoal, nós estamos falando muito dos dados empresariais, né? O seu e-mail, o seu contra-cheque, o seu olerite, são as suas mensagens, é o teu SAP, é a emissão de nota fiscal, é a aprovação de uma ordem de serviço, que o pessoal da TI sempre cuidou com os famosos CPDs, data centers, etc. Mas isso está trazendo o quê? Aplicações, já que a segurança e a confiança na nuvem e a viabilidade econômica está permeando em outros segmentos, e nós falamos da convergência OT com IT, nós estamos avançando em aplicações que eram não tão viáveis economicamente e possíveis tecnicamente, tá? Chegando ao ponto de a evolução se tornar exponencial. E o exponencial, para quem ainda não conseguiu avaliar o que significa uma adoção exponencial de tecnologia, a melhor metáfora é aquela, né? Se eu dou 100 passos de forma linear, o máximo que eu ando é 100 metros. Mas se eu der um passo, no próximo passo eu dou com ele com o dobro do comprimento. O terceiro passo, eu levo ao quadrado com 4 metros de comprimento, no 70º passo eu dei a volta à Terra. Tá? Isso é a adoção exponencial. E quando a gente fala em nuvem, algumas pessoas começam a imaginar essa figura, né? Que eu vou sair atropelando computadores. Na realidade não é bem isso. Tá essa piada, né? Tem um filminho no YouTube explicando o que é computação em nuvem, mas do nosso lado é o seguinte, são mega data centers que estão remotamente colocados, hiperprotegidos, tá? À prova de qualquer coisa, tá? Onde você vai jogar os seus dados, você não sabe fisicamente nem onde eles ficam. Tá? Se você abrir um desses containers, você vai ver um monte de hardware, tá? Que tem memória, processador, comunicação e etc., de forma totalmente protegida, redundantes e assim por diante. Já estamos na 4ª geração de data centers, tá? Se vocês olharem essa figura aqui, esse aqui é um dos data centers da Microsoft, perto de Redmond, onde é a sede delas, tá? Tem uma ideia do tamanho desse campo de futebol aqui? Olha um carrinho que está aqui na ponta direita, tá? Que vocês vão ver aqui embaixo, comparado com o resto. O do lado esquerdo são data centers de 3ª geração, e aqui do lado direito, de 4ª geração. De 4ª geração é praticamente um container que vem pronto, você só conecta energia elétrica, tá? E drenagem da água do ar-condicionado, mais nada. Tá? E é gerenciado por mínimo de pessoas e a maioria remotamente. Detalhe, a energia que alimenta esses data centers são adquiridas de fontes renováveis. Por quê? Porque todo data center todo fornecedor de serviços em cloud tem objetivos claros de 0 carbono até 2025, por exemplo. Então, a maioria, se vocês quiserem fazer uma viagem remota num data center Microsoft, falem comigo que a gente pode agendar. E uma coisa que vai chamar a atenção de vocês são geradores eólicos em volta do próprio data center ou contratos com até Shell, por exemplo, que fornecem energia verde para esses data centers. Okay? Bom, qual é a vantagem e por que se diz que processamento em nuvem é mais econômico? Pessoal, normalmente a gente dimensiona o processamento de dados sempre com os picos e, além dos picos, uma faixa de segurança. Então, você imagina que esses picos aqui são grandes consumos por alguma razão. Se a gente tivesse no mercado de retail, se eu fosse dono aí do Magazine Luiza, por exemplo, esses picos seria Black Friday, por exemplo. Será que eu deixaria passar a oportunidade de ou então Dia das Mães, ou então Dia dos Namorados, ou então Natal, né? Onde o volume de compra é muito grande, e eu simplesmente eu correria o risco de dimensionar meu data center aqui embaixo, ó, tá? E perderia esses picos? Não, então normalmente o que se faz eu dimensiono pelos picos e ainda coloco uma margem de segurança.
Essa parte de baixo aqui, normalmente, quando eu transfiro o meu on-premise, como o Caruso falou, né? O meu data center físico para a nuvem, e eu tenho a certeza que esse é o mínimo que eu preciso para tocar o meu negócio, eu contrato o que a gente chama de instância reservada. O custo de data centers que eu contrato na nuvem para a instância reservada custa menos de 1/3 do preço desses picos aqui. E, gente, tudo isso que eu estou falando são calculadoras públicas. Você pode entrar no site do Azure e fazer essa configuração, e aí depois você chama um arquiteto de infraestrutura para dar um ajuste fino na tua escolha. Tá? Então, basicamente, as grandes vantagens que a gente tem primeiro, o que compõe o custo de um data center? Você vai ver que o que literalmente é o core, que seria processamento e armazenagem, é menos de 50% do valor total do investimento. E um data center, mesmo sem processar 1 byte, ele consome, tá, pelo menos 2 megawatts, tá, dos 3 quando ele está ocupado. E, como a gente viu no gráfico anterior, só 30% do contratado literalmente é efetivamente utilizado. Então, quando você faz o ROI, você calcula o retorno sobre o investimento, e todas as calculadoras dos fornecedores de nuvem permitem que você faça esse cálculo, o mínimo que você economiza é 33%. Principalmente porque nessa fase da escolha do que você vai colocar para a nuvem, os fornecedores fazem os seus investimentos, as chamadas provas de conceito. E também, se você se comprometer com um mínimo de consumo, você ganha ainda créditos para incentivar ainda mais consumo. Então, existe todo um trabalho, tá, para fazer com que cada vez mais a adoção em nuvem se viabilize. Além disso, você naturalmente, convertendo qualquer giga de on-premise para nuvem, lembra que os data centers são alimentados por energia renovável. Você está reduzindo o seu footprint de carbono. Então, existem alguns números, tá? Existe uma calculadora de sustentabilidade também para isso. Cada vez que você transfere um data center on-premise para a nuvem, você pode economizar até 96%, 90%, 93%, 92% de pegada de carbono. Tá? E como é que isso funciona? Não é bem assim, tá? Mas é só para ser didático. Você quer o marketplace do Azure. Assim como você tem, né, no Apple Store, etc., você entra nesse link aqui, depois vocês vão ter acesso a ele, onde eu escolho, primeiro, qual é a infraestrutura de serviço que eu quero. Aqui embaixo, ó, tá? Plataforma as a Service. Então, o que eu preciso de computação, o que eu preciso de arquivo e o que eu preciso de comunicação em rede. Tá? Aqui em cima, tá, estão minhas aplicações, basicamente, e aqui embaixo, ó, esses quadradinhos, cada quadradinho desse é uma das 41 regiões que eu vou mostrar para vocês. É onde ficam as minhas máquinas. Então eu posso, se eu não tenho nenhuma restrição, escolher e contratar uma máquina que está num data center numa região na China. Na China não, perdão. China é outra conversa. Por exemplo, nos Estados Unidos, um lugar onde o data center esteja, entre aspas, não tão sobrecarregado e o custo dele é baratinho. Simplesmente posso jogar isso lá. Então, por exemplo, os meus backups, minha lista de contatos, que não são críticos, etc., eu posso escolher aqui, né, simbolicamente, um data center baratinho. Porém, se eu preciso, né, super cuidado no dado, e aí entra uma palavra mágica, mínimo de latência, tá? Aí sim eu vou escolher um data center próximo. Tá? Então aí tem algumas sutilezas. Aqui eu peguei um exemplo, né, de uma outra grande vantagem de usar em nuvem. Se eu preciso de uma máquina muito específica para uma tarefa super sofisticada, eu não preciso comprar um hardware sofisticado. Aqui um exemplo do HPC, o High Performance Compute. Ao invés de eu ter um supercomputador para realizar isso aqui, que poderia demorar 2 anos para ficar pronto, e custaria milhões de dólares, tá? Ou milhares de dólares, eu simplesmente escolho um HPC e contrato ele por semana, por hora, por mês. Tá? Isso aqui é público, gente. Isso que eu estou falando para vocês, se vocês entrarem lá no Marketplace e forem procurar, tá? Vocês vão encontrar todos esses dados ali. Acabei de usar, cancelo, acabou, resolvi o meu problema. Eu tenho um grande processamento gráfico, eu preciso de um GPU, uma máquina super sofisticada. Eu venho aqui, procuro onde tem, contrato. Ah, não tem disponível na sede da minha empresa que fica na Alemanha. Eu procuro em outra região, se não tiver nenhuma restrição de legislação, né, específica, eu vou falar já já, e pronto, contratei pelo tempo que eu quero e acabou. Tá? Fácil assim. Então, onde ficam esses data centers? Nós temos
61, eu falei 41, perdão, são 61 regiões pelo mundo, tá? Todas elas interligadas por fibra ótica. Vocês devem ter acompanhado, né, que chegou mais um cabo da África lá no Ceará e ninguém nem festejou, né? Porque isso aí já virou comum demais, né? Nós temos aí, então, uma rede instalada de quase 100 terabytes por segundo, em termos de backbone, tá? E nós temos algumas sutilezas que eu vou falar aqui agora, né? Por exemplo... Algumas sutilezas... Oi? Alguém fez um comentário? Desculpa. Acho que abriu o microfone. Não, perdão. Então, algumas sutilezas aqui, gente. Primeiro, nós temos 3 palavras novas aqui, né? Que a gente chama de região, de gel, tá? Ou de zona de disponibilidade, tá? Então, essas marquinhas aqui azuis são as regiões disponíveis, são as 61, tá? E aqui no Brasil nós temos 2, né? Por que nós temos 2 aqui, né? Nós vamos explicar já já. Bom, então, a região geográfica é aquela onde eu tenho um conjunto de data centers e eu mantenho ela com todos os meus dados de forma síncrona e, em paralelo, tá, eu tenho separado um outro data center onde eu faço os meus backups de forma assíncrona. Então, síncrona, 3 data centers ligados automaticamente. Quando eu mando o dado para lá, os 3 data centers que são fisicamente separados recebem o mesmo dado. Além disso, de forma assíncrona, que nem a atualização do teu celular, que você nem sabe, mas toda noite você recebe uma atualização, ou quase todas as noites, e quando você pega o celular, você nem sabe o que foi instalado. De forma assíncrona, você faz um backup de todos esses dados, que é o que a gente chama de disaster recovery. Significa que, se um desses 3 data centers aqui sofrerem uma pane, ou os 3 data centers nessa região foi para o vinagre, eu ainda mantenho a disponibilidade dos dados, tá? E essas disponibilidades, ok? Elas permitem diferentes níveis de serviço. E esses diferentes serviços são negociados e contratados, tá? Mas um ponto específico aqui, uma coisa importante é que antes de se discutir preço, primeiro você tem que discutir a localização por um efeito que é latência. Então, se eu posso esperar a resposta de um e-mail 30, 40 segundos, 1 minuto, sem problema nenhum. Mas a hora que eu estou pedindo o extrato bancário, porque eu tenho que fechar um negócio, eu quero ali imediatamente a hora que eu conecto ele no meu celular. Essa latência é importante. Se eu estou preenchendo algum formulário, preenchendo minha declaração de imposto de renda, que já está em nuvem, hein? Todo mundo podia ter recebido a declaração pré-preenchida, né? Ou seja, as notas fiscais que você recebeu, que você emitiu, que já estavam jogadas ali dentro, né? E alguns requisitos de conformidade. O que vem a ser isso daí, tá? Nós vamos falar já já. Agora, olha que legal. A gente garante, né, o que a gente chama de SLA, o Service Level Agreement, de 4 noves, podemos chegar até 6 noves de disponibilidade. Significa o seguinte, que a partir do momento que você contrata esse serviço em nuvem, na região onde eu tenha o Disaster Recovery, eu consigo garantir para você até 99,99% de acuidade que eu vou garantir o seu dado de volta. Significa que, para cada 10.000 bytes, se tiver qualquer desgraça, eu te devolvo 9.999 íntegro. Tá? Pergunta. Para nós que trabalhamos, né, na indústria de processo, quantos de vocês já fez compactação de dado para economizar no espaço em disco, num Historian, por exemplo? Tá? E aí eu te pergunto, quantos picos e vales daquele registro histórico daquela variável você perdeu ao fazer isso? Tá? Então aqui, olha, é o dado nu e puro, com nível de integridade de 4 noves. Esse é o que é garantido, tá? Nessa região, como eu mostrei para vocês. Como é que elas se conectam? Então, gente, eu tenho visto muito medo do pessoal de automação, do pessoal de operação, dizendo, cibersegurança, eu não vou jamais conectar a minha infraestrutura na internet. Gente, essas zonas, elas podem ser conectadas por wireless,
mas a maioria delas, em casos críticos, é uma conexão redundante por fibra ótica. Tá? E se a gente olhar o que vem pela frente aí, né, com o 5G, as latências do 5G comparada com o 4G é simplesmente 80 vezes menor. Tá? Então, até o final do ano nós teremos aí o leilão do 5G, espero. Né? Então, até a conexão pública vai me permitir ter uma velocidade muito maior. Mas então, os data centers são conectados ao que a gente achava através de uma conexão chamada Express Route, tá? Onde me é permitido ter conexões de fibra ótica, inclusive redundantes, por caminhos físicos diferentes. Tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a cibersegurança interna, tá? Daquele ser humaninho, né? Que normalmente utiliza um pendrive não oficial numa conexão e aí posso injetar algum risco, ou simplesmente vai passando as condições mínimas de segurança. Condição mínima de segurança, que, né, fazer um paralelo, troque a sua senha a cada 3 meses. Atualiza seu antivírus. A gente nem lembra de fazer isso. Mas procedimentos a gente tem na área industrial. Então, basicamente, o que nós temos no Brasil, né, no Brasil GEL, é isso. Nós temos a região Southeast, tá, onde nós temos 3 data centers de forma sincronizada, com SLA de 99,99. E nós temos uma região South, que é uma região secundária para Disaster Recovery, Southeast e South, onde a gente se conecta de forma assíncrona. Tá? E nós temos ainda uma outra replicação assíncrona que fica lá nos Estados Unidos, tá? Para trabalhar como segundo backup de todos esses dados. Só que tem um detalhe, se você é uma empresa ligada a governo, existe uma regra básica, que a portaria do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, isso aqui é da época da Dilma ainda, onde obriga que os dados têm que ficar residentes no Brasil e o seu backup também no Brasil a uma distância geográfica de no mínimo 150 quilômetros. Então se explica por que foram feitos esses investimentos aqui localmente, que é justamente para atender empresas como uma Sabesp, como uma Petrobras, né, como o Ministério da Economia e assim por diante, tá? Banco do Brasil e assim por diante. Bacen também tem algumas informações e também a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E nós temos uma política muito restrita em relação a isso, que o dono do dado é o dono do dado e ele não é compartilhado com ninguém sem autorização do mesmo. Tá? Mas nós temos algumas novidades. Nós falamos até agora de nuvem pública, é aquela que eu compro um espaço, eu compro e contrato e beleza, estou recebendo o serviço. Tá? E até pouco tempo atrás, então era isso, meu data center on-premise, onde eu jogava parte dele na nuvem, ok? Mas nós da área da automação temos dispositivos que estão ficando cada vez mais inteligentes e com tecnologia embarcada e conectividade embutida dentro deles. Nós lembramos que não faz 10 anos que foram lançados os transmissores wireless. E hoje nós temos até geladeira inteligente, né, utilizando o protocolo LoRa, onde o device pode se comunicar diretamente na nuvem. E como é que a gente pode fazer isso de forma segura? Tá? Aí entra o conceito de nuvem híbrida, tá? Ou nuvem privada. Tá? Então, basicamente é o seguinte, esses instrumentos inteligentes, né, que podem se jogar diretamente na nuvem, ou mesmo os nossos sensores, tá, bypassando qualquer outro processamento, eles têm o que a gente chama hoje de computação em borda, onde eu consigo, ou edge computing, né, onde eu consigo um hardware que eu gero uma nuvem privada que trata parte desses dados, aplica inteligência artificial, massageia meus data lakes, tira grande produtividade, com praticamente 0 de latência, e depois desse dado tratado eu jogo ali na nuvem para informações que seria basicamente a última camada, ou as 2 últimas camadas daquela pirâmide de automação da S95. Tá? Então, hoje a gente chama de borda inteligente e nuvem inteligente. A gente praticamente não discute mais nuvem pública, nuvem privada ou nuvem híbrida. Tá? Essa é uma questão de sentar e discutir todos esses pré-requisitos que eu falei para vocês. E, por último, é a precificação. Tá? Vocês estão ouvindo o som? Está bem baixinho. Bom.
Também posso aumentar aqui, né? Não, já aumentei. Então, pessoal, vocês acabaram de ver um hardware que monta o quê? Uma nuvem privada ou uma computação em borda, utilizando esse mesmo conceito. Aqui que vocês estão vendo é a frente e a traseira do chamado Azure Data Box. Tá? Ele praticamente é um computadorzão daqueles antigos que a gente tinha, né? Com essa capacidade. Então, primeiro, a Microsoft não fornece hardware. Tá? Mas ela desenvolve, ela dá as especificações e tem vários parceiros que produzem esse hardware. Então, se você quiser um data box para fazer uma computação em borda, na tua sala de controle, no teu condomínio, na tua escola, aí na Aquarius, né? Você pode contratar esse data box. Em 48 horas vai aparecer um motoboy entregando uma caixa para você, você conecta, né, na tomada, conecta nos cabos de fibra ótica aí, ou no teu servidor Wi-Fi, tá? E configura e você paga como se fosse na nuvem pública. Tá? A gente chama de Pay as you go. Tá? Você não paga absolutamente nada por esse hardware não é seu, não é da Microsoft. Tá? Você vai pagar pelo consumo de nuvem. Se você já tem uma conta no Azure, basicamente você vai ser bilhetado pelo teu consumo no Azure. Se você quiser, isso aqui então é basicamente processamento e storage. Tá? Ele pesa 20 quilos, tá? Parecia um desktop antigo. Tá? Agora, se você quiser mais sofisticado, essa é a versão escritório, e ela mesmo pode ser robustecida, como vocês viram, né? O cara coloca nas costas dele, e ele gera uma nuvem de alta velocidade privada com computação em borda, aonde ele estiver. Então, por exemplo, se eu tiver drones autônomos, eu preciso de alta velocidade para que eles não se choquem. Pronto, é assim que eu faço. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de hardware. Mesma forma, é pay as you go. Você não precisa comprar esse hardware te é oferecido gratuitamente. E aí, como é que a gente vai repensar, né, as nossas arquiteturas ISA? Nós já mandamos, inclusive, o primeiro símbolo dos PNIDs. Nós já mandamos para S5, tá? O grupo da ISA D4. Nós vamos ter que ter mais uma bolinha lá nos PNIs, tá? Que é indicando que dados do PNI eu quero mandar para a nuvem. Originalmente, desde o fluxograma principal. Então, já estamos brincando com isso, tá? E olha que interessante, esses firewall aqui que nós temos, né, discutido quando a gente fala dos sistemas de escadas, etc., poderia ser pura e simplesmente, tá, um servidor desse tipo. Ele faz um firewall natural, ele permite computação em borda, então ele não é simplesmente, tá, um switch inteligente, etc., mas ele poderia gerar nuvens privadas dentro para processamento de coisas muito mais nobres e inteligentes. Esses aqui são os fornecedores, alguns parceiros, né, que você vai ligar e ele vai dizer para você, olha, eu tenho esse data box disponível, você quer retirar, eu mando entregar, tá bom? Então, olha só que interessante, hoje esses sensores inteligentes, o que a gente chama de IoT, tá? Industrial Internet of Things, você pode jogar nessa computação em borda, numa nuvem privada, e depois de processados, de trabalhado, pode usar inteligência artificial, fazer as predições, usar todos os seus aplicativos,
você jogaria os resultados na nuvem pública, tá? Para que fossem utilizados por toda a corporação, por exemplo. Tá? Vamos dar uma olhada do que é possível ser feito em termos de IoT. E eu peguei um exemplo aqui de uma empresa que está no Brasil, mas eu não tenho relação nenhuma com ela, onde eles pegaram uma valvulinha de 1/4 de volta, uma valvulinha de, sei lá, de 1/4 de polegada, tá? Que é normalmente utilizado no jardim da nossa casa, né? Ou na lavanderia, né? Abriu, fechou. Tá? E ele pegaram esse corpinho aqui dessa válvula, incluíram um pouco mais de inteligência. Colocaram 2 sensores de pressão antes e depois, perdão. Colocaram um sensor de temperatura, colocaram um microfone, colocaram uma conexão, tá? Wireless, uma bateria que dura 10 anos e um acelerômetro 3D. Gente, o chip que faz essa comunicação, tá? Foi desenvolvido pela Microsoft, chamada Pluton. Tá? Ele já é cybersecurity, já desde o silicone, do silício que ele usa. Tá? Então, normalmente, chips que são protegidos, você coloca ele em temperatura sub-zero, você consegue quebrar essa segurança. O Pluton, isso é impossível. Tá? Tem um outro processador, que é o da Apple, né? Apple In-One, que também tem o mesmo princípio. Então, olha só, de repente, essa válvula que seria a burrinha, uma válvula on-off, 1/4 de volta, se torna totalmente inteligente. O que acontece então com essa válvula? Ela deixa de ser um ente passivo e passa a ser um grande hub de informação. Tá? Vamos olhar um exemplo aqui do que dá para fazer com ela. Né? Viu que legal? E agora vamos ver um outro exemplo, gente. Isso aqui é uma linha de produção totalmente automatizada, indústria 4.0 na veia, totalmente autônoma, não tem uma pessoa aqui. Só que você imagina que eu tenho 10 linhas dessa na minha fábrica. Como é que eu sei como é que está a saúde de cada um desses elementos? A cadeira está vazia aqui, né? Então aqui tem um exemplo, depois vocês podem, por favor, clicar nesse link aqui, onde vai mostrar para vocês em 4 passos como é que você conecta tudo isso aqui numa computação em borda, numa nuvem privada. Tá? Vocês perceberam que no exemplo anterior, né, eu consigo detectar um aumento de temperatura e deduzir que é um incêndio numa plataforma de petróleo. Não dá para eu esperar a latência de 80 milissegundos, né, para dizer que tem um incêndio. Eu preciso que o alarme seja praticamente imediato. Por isso que a computação em borda e nuvem híbrida passa a ser uma tendência natural a partir de agora. Quais são as grandes aplicações? Além da nossa área, né, muitas informações de Video Analytics, por exemplo, são mandatórias que você tenha computação em nuvem, justamente por causa da latência. Né? E se vocês acompanham as publicações da Petrobras, por exemplo,
Recentemente no LinkedIn, o CIO da Petrobras anunciou um estudo de inovação que nós estamos fazendo com alguns parceiros, e a Microsoft e a Petrobras, onde a gente está usando realidade aumentada para diminuir riscos de operações em refinarias, por exemplo, e em plataformas. Então, aqui utiliza óculos de realidade mista, de realidade aumentada, não é realidade virtual, onde através de hologramas eu consigo remotamente interagir com o operador para que ele faça uma sequência de eventos que ele normalmente teria que ter um script na frente dele, tá, lendo e fazendo, tá? E isso com assistência remota de alguém que está, sei lá, quilômetros de distância, tá? E aqui uma aplicação prática que já é pública, tá? É o topside de uma plataforma de perfuração, onde está sendo utilizado inteligência artificial e imagens de câmeras convencionais, câmeras de segurança convencionais, para a proteção das pessoas que estão aqui. Nesse caso, por exemplo, você vê um cara andando aqui embaixo de uma carga suspensa, né? Então eu alerto dizendo, olha, volta porque você está correndo risco. Também subtração de objetos, tá? E outras aplicações que exigem computação em borda, tá? O edge computing, ou em nuvens híbridas, porque não daria tempo de eu mandar isso daqui remotamente até a nuvem pública e voltar, já teria acontecido o acidente. Tá bom? Pessoal, era esse o papo, era essa a mensagem, passei alguns minutos, peço desculpas, tá? E estamos abertos agora para bate-papo, para tirar dúvidas se houverem, tá bom? Obrigado, Caruso, mais uma vez. Obrigado, Marco. Acho que ficou claro, eu concordo totalmente que a principal barreira para a adoção de nuvem é o medo mesmo, né? A gente tem tecnologia, a gente tem possibilidades de fazer conexões seguras, tudo mais, quer dizer, é questão de olhar a minha arquitetura e ver como adotar, onde eu preciso, o que eu posso fazer com isso, né? Bom, se não tiverem perguntas aqui no chat, eu vou compartilhar com vocês só três últimos slides, então. Falando um pouco disso que o Maca falou, numa arquitetura que a gente está acostumado a ver, quer dizer, um iFix, um historiador, como que isso funciona, né? Eu acho que vocês já devem estar vendo, né? Então, vamos lá. A gente tem aquela arquitetura, né? Aqui um exemplo que é bastante comum. Acho que muitas pessoas que estão aqui ouvindo devem ter uma arquitetura desse tipo. Eu tenho lá minha planta, tenho uma série de drivers, né? Por exemplo, IGS, alguns iFix, alguns supervisórios. Isso tudo se integra num sistema historiador. Eventualmente, eu uso um sistema de analytics do historiador para pôr esses dados na mão dos meus engenheiros de processo, de qualidade, de manutenção, né, para gerar insights. Tem um sistema MES, né, o Plant Applications aqui, usando esses dados para contextualizar dados de parada, dados de rastreabilidade, desvios de qualidade, né, colocando o contexto de negócio nesses dados. Isso está integrado no RP, né, gerando ordens de produção, abrindo ordens de manutenção automaticamente. E eu posso ter, por exemplo, um Power BI que eu consigo gerar relatórios cruzando dados do RP, do MES, e eventualmente alguns desses insights que os nossos engenheiros de processo extraíram aqui do ciclo. Tá? Se vocês quiserem mais detalhes sobre cada uma dessas ferramentas, a gente tem, como eu já disse antes, os outros webinars gravados no nosso canal do YouTube. Tá? Bom, nesse caso eu tenho tudo on-premise, quer dizer, eu tenho servidores, eu tenho tudo isso instalado na minha planta ou no meu data center, eventualmente alguns servidores podem estar virtualizados, mas dentro de servidores físicos da minha planta, né? Eu consigo usar essa arquitetura em cloud, tá? E isso funciona, qual o risco que eu tenho, né? Eventualmente eu posso decidir usar aquela infraestrutura, né, IaaS, né? Eu vou pegar esses servidores que eu tenho na minha planta e vou mover para uma arquitetura de máquinas virtuais lá no Azure, ganhando toda aquela questão de custos, de processamento, de redundância das máquinas, tudo mais, né? Mas, Caruso, eu preciso migrar tudo ao mesmo tempo? Também não necessariamente, né? Eu posso tomar uma decisão, aqui eu até fiz esse desenho parcial, né?
Eu acabei de comprar essas duas máquinas aqui de supervisório, acabei de fazer a instalação, eu quero primeiro passar o tempo aqui de uso desse hardware para depois migrar para a nuvem. Mas eu tenho outro supervisório que já para mim já vale a pena. Estou no momento, por exemplo, de atualizar, eu preciso aumentar recursos dessa máquina, tudo mais. Eu posso ter uma arquitetura híbrida, né? Não só híbrida com processamento em borda em cloud, como o Maca falou, mas também com alguns sistemas em on-premise conversando com sistemas em nuvem. Tá? Mas eu posso deixar um supervisório na nuvem? Como que isso funciona, né? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante. Quer dizer, eu posso pôr meu supervisório na nuvem, né? Na verdade, hoje em dia, a gente pode ter uma comunicação segura em qualquer camada da nossa pirâmide de automação. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um iFix e um IGS, né, um driver de comunicação integrado no meu equipamento. Aí eu falo, putz, mas eu tenho um equipamento que fala Modbus. Modbus, ele, por design, ele não é um driver seguro. Tudo bem, eu posso ter um driver na minha planta, e esse driver IGS ele pode se comunicar via OPC-UA com o meu iFix. E o OPC-UA eu posso usar protocolo criptografado, quer dizer, eu tenho toda a segurança de acesso a dados, né, de confidencialidade desses dados, ninguém vai conseguir ler os dados que estão entre o IGS e o iFix, e também de acessos não autorizados ao próprio supervisório. Né? Mas eu não tenho o iFix da versão dos últimos anos, que fala OPC-UA, eu tenho um outro supervisório que só consegue usar o protocolo OPC-DA, que é um protocolo antigo, que seria complicado também passar com segurança pela nuvem, pela rede, né? Tudo bem. O IGS ele consegue empacotar dados de OPC-DA, transmitir tunelado, né, de forma segura, e desempacotar esse OPC-DA diretamente na sua máquina do iFix dentro da nuvem. Tá? Então, eu consigo fazer todas essas arquiteturas com segurança, sem nenhum problema. Né? Eu tenho uma rede que eu não muito confiável ali nessa primeira planta e eu posso perder essa conexão com a nuvem. E o meu Storage está na nuvem. Tudo bem, o próprio Storage ele tem esses recursos de Store and Forward, né? Ele armazena os dados próximos do supervisório, caso perca essa comunicação, e depois atualiza o histórico quando essa conexão voltar. Legal? Então, aqui eu estou usando aquele primeiro exemplo da pizza ali, né? Eu estou usando toda a infraestrutura em nuvem, mas meus softwares ainda estão instalados em máquinas aqui. Mas eu consigo usar alguma coisa de plataforma as a service, né? Da plataforma mesmo do Azure? Consigo. Por exemplo, eu posso usar toda essa parte de integração e de análise de dados diretamente no Azure. Quer dizer, eu não tenho mais uma máquina virtual cuidando disso, né? Um servidor onde eu gerencio esses softwares, mas eu aponto as APIs, né? As minhas portas aqui de comunicação do meu RP, do meu Plant Applications, do meu SIC, para a gestão direta do Azure, né? Por exemplo, o conjunto de serviços do Integration Services. Eu posso usar dados, né, dessas ferramentas já num Data Lake, né, num repositório diretamente no Azure, e o serviço de Power BI sendo fornecido diretamente também pela plataforma. Tá, qual que é a vantagem disso? Tá? Eu consigo gerenciar toda a integração, quer dizer, quem conversa com quem, quais dados passam, qual log, quem acessou, se eu tiver uma queda de um sistema, quando caiu, qual o problema, né? Diretamente nessa plataforma extremamente confiável aqui em nuvem. Tá? Isso facilita o desenvolvimento, facilita a governança, né? E por que colocar dados em Data Lake? Né? Como o Maca falou, o Data Lake ele é um banco de dados, né? Uma estrutura de dados, onde eu consigo cruzar dados estruturados com não estruturados. Então, eu consigo fazer aqueles algoritmos de machine learning, por exemplo, que cruzam um motivo de parada que veio do Plant Applications com um reporte de manutenção que foi digitado no RP. Tá? Então, eu consigo ler um texto que foi descrito do problema de manutenção e cruzar com um evento de parada que vem direto dos meus sensores. Tá? E tudo isso acessando diretamente, por exemplo, de um Power BI, se o usuário já está acostumado com essa visualização, que é exatamente o mesmo Power BI que estava instalado na máquina on-premise. Tá? Então, com impacto, assim, sem impacto nenhum para o usuário final, eu tenho toda essa migração e todo esse ganho de escala e governança. Né? E o que eu poderia usar aqui como software as a service? Tá? A gente já tem uma série de softwares do mundo industrial sendo fornecidos diretamente no Microsoft Azure. Né? Uma possibilidade nessa arquitetura seria jogar o SIC lá.
Tá? Se vocês entrarem na loja do Azure, né, no Marketplace do Azure, vocês vão encontrar o SIG, né, então, ao invés de eu pegar uma instalação, instalar numa máquina, seja ela em nuvem ou local, e rodar esse sistema, eu simplesmente habilito ali um usuário, aponto para as minhas bases de dados e continuo usando como se eu fosse um usuário normal aqui do meu sistema dentro do servidor. Tá? Então, essa foi uma pincelada muito rápida de arquitetura que eu queria dar, para lembrar que a gente tem uma série de possibilidades, tá? E uma série de possibilidades já com softwares que eu uso, se eventualmente eu já tenho essa base instalada. Então, eu posso fazer isso em fases, eu posso decidir adotar alguns serviços antes de outros, né? E uma história que eu gosto de contar sobre esse assunto, só terminando, né? Lá na aula no curso de Indústria 4.0, a gente incentiva a gente fala de cloud, fala de IoT e tudo mais, e a gente incentiva que os alunos coloquem um pouco a mão nessas tecnologias, né? Criem um usuário dentro da nuvem do Azure para ver o que tem lá, né? Mexa um pouco com BI e tudo mais, né? E de uma aula para outra, um dos gestores ali que estava fazendo o curso, não era um desenvolvedor, era um gestor, ele falou, cara, eu entrei no Azure e eu vi que tem um serviço de inteligência artificial voice to test, né? Eu mando um áudio falado para ele responde esse texto escrito. Né? E aí eu fiz uma conexão diretamente com o meu Excel, né? Eu fiz um VBAzinho ali no Excel local, né? Para conversar com esse serviço. E eu consegui criar aquele relatório de final de turno, né? Que normalmente os operadores ali anotam o que aconteceu, se houve algum problema, tudo mais, de forma totalmente ditada. Quer dizer, o operador dita para o Excel e o Excel preenchia ali o que ele ditou e o que aconteceu naquele turno, né? Então, eu fiz isso comprando um sistema de inteligência artificial, eu fiz isso desenvolvendo? Não. Ele só consumiu um servicinho que está disponível no Azure, e para esse piloto que ele fez, ele não teve nem custo. Tá? Às vezes eu consigo usar por um período específico ou por um volume pequeno para fazer um teste de tecnologia sem custo, e depois ele começou a escalar e usar para vários operadores, e pagando só as horas de áudio que ele traduziu para texto. Né? Então, esse é o grande impacto do uso de tecnologia em cloud. Tá? Eu consigo fazer pilotos, fazer projetos com um custo muito mais baixo e com uma arquitetura, às vezes, muito mais simples. Deixa eu ver. Apareceu alguma pergunta aqui no chat, Dulce? Acho que não. Surgiu uma aí, Caruso, legal, sobre comparar custo de on-premise para nuvem e virtualização, né? Virtualização de máquina. Sim. E a resposta que eu dei é: não tem uma resposta pronta. A gente precisa literalmente sentar com os arquitetos e estudar. Eu passei aí, inclusive, o link da calculadora do Azure para ter uma primeira sentido, né? Mas o ideal é que a gente sente com os parceiros. Por exemplo, nós temos solução de virtualização de máquina, mas a mais conhecida é a VMware. E a VMware é parceira nossa. Então, o que a gente faz? A gente traz o parceiro que é considerado o best in class. A gente não tenta empurrar nossa solução, tá? A gente traz o computador best in class e fala: olha, ajuda esse cliente aqui porque ele está querendo virtualizar sua máquina. Ontem, só por coincidência, nós tivemos uma reunião com uma grande petroquímica brasileira. E aí foi muito claro: olha, nós já virtualizamos todas as máquinas da parte do Historian que a gente podia ter feito. Você reduz a 1/3 o número de máquinas de serviço, né? Então tem que ser feito a 4 mãos. Sim, sim. Mas esse número 1/3 a gente vê bastante na prática, viu, Marco? Então é uma redução desse tamanho mesmo, porque quando um cliente nosso compra um iFix, ele pergunta quais são as características aí, né? Quais são os requisitos de máquina on-premise que eu preciso, né? A Giela dá requisitos de máquina que o iFix funcione com alguma folga, né? Que você não corra risco de parar e tudo mais. Quando você está no ambiente de cloud, você tem a oportunidade, você pode até iniciar o projeto com uma máquina grande, monitorar essa máquina e reduzir, adequar o que você precisa. Depois, se você precisar de algum aumento, você aumenta. Enfim, você só paga a capacidade pelo tempo que você usou, né? É o que a gente chama de otimização da nuvem, né? Então, todo mundo, inclusive um grande cliente meu,
praticamente desligou num data center de 800 máquinas, mais de 100 na primeira análise que ela fez, né? Porque simplesmente não estava sendo mais utilizado, a aplicação já tinha migrado e etc, etc. Excelente. Acho que se não tiverem mais perguntas aqui, né? A gente já passou um pouquinho do horário. Mas primeiro, agradecer a presença de todos, né? E lembrar que todos os nossos webinários estão gravados no nosso canal lá do YouTube. E a gente também tá com um podcast que está em várias plataformas de podcast. Se buscar Aquários no Spotify, no Deezer, na plataforma Apple, vocês vão encontrar algumas entrevistas bem interessantes sobre esse tipo de tecnologia, né? E agradecer o Maca, que foi muito legal a apresentação, e é sempre legal a gente ver uma pessoa que tem um pé na TI e um pé na indústria, né, Maca? Que consegue entender as dores dos dois lados, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e conte comigo, estamos aí, tá bom? Isso aí. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Valeu, Caruso. Obrigada. Obrigado, Dulce. Parar a gravação aqui.